Olá, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Deixa eu somente... Aqui. Pronto. Oi, Diana, boa noite. Andréia, boa noite. Olá, Mônica. Sejam todos, sejam todas muito bem-vindos. Por favor, oi, Jana, boa noite, querida. Por favor, me digam se o som está bom. Paulinha, olá, Paulinha. Oi, Ana, boa noite. A Pri está aqui também, boa noite. Alguém pode me dizer se o som está bom? Se alguém puder me dizer, porque eu nunca sei. Olá, pessoal de Cuiabá. Boa noite, Pati. Se alguém puder nos dizer se... ok. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado, Nini, muito obrigado. Sejam todos, sejam todas bem-vindos. Vamos aguardar somente mais uns instantes e vamos fazer a nossa prece para que possamos iniciar o nosso estudo. Boa noite, Simone. Pessoal de Piauí, eu peço permissão então, queridos, para que nós possamos fazer a nossa prece para iniciarmos os nossos trabalhos. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, em que aqui nos encontramos reunidos para iniciarmos todos juntos, Senhor, um novo estudo em relação aos seus ensinos, em relação a questões tão delicadas de nós, seres humanos, tão frágeis, Senhor, que são as relações humanas. Rogamos tuas bênçãos, que ao longo do estudo deste livro possamos, a cada estudo, a cada nova sexta-feira, sairmos daqui com mais compreensão de nós mesmos e do nosso próximo. Auxilia-nos, Senhor, que a partir desta compreensão possamos buscar para nós relações mais saudáveis, seja no âmbito afetivo, seja no âmbito social. Que possamos compreender, Senhor, que a caminhada junto a alguém de nosso lado pode ser, deve ser leve, e que para isso também dependem não somente as nossas escolhas, mas o conhecimento de nós mesmos. Rogamos a Joana de Ângeles e a sua equipe que possam abençoar essa nossa ínfima tentativa, Senhor, de todos compreendermos bem os ensinos que ela nos deixou. E te pedimos agora, Senhor, faça conosco a oração que tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual responsável por estes trabalhos e que agora se faz presente, nós damos iniciado mais o início de um novo estudo, amor e sexualidade. E assim rendemos graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.
Mais uma vez, então, sejam todos, sejam todas bem-vindas. Antes de mais nada, eu vou fazer dois avisos e um breve comentário. O breve comentário foi sobre a live de ontem. Quem me acompanha nas lives deve ter achado a live de ontem diferente das outras lives porque ontem eu estava brincando bastante, né? Eu estava mais leve, mais solto. E o que ocorre? Toda sexta-feira à tarde existia uma palestra fixa minha na Comunhão Espírita de Brasília. E várias das pessoas que aqui estão me acompanhavam lá. E era do estudo das obras de Hamed. E a forma como vocês me viram na live de ontem era a forma como eu me comportava nestas palestras, neste grupo reduzido de pessoas, eram talvez umas 60 pessoas, toda sexta-feira das 15h30 às 17h, nós estávamos fazendo um estudo. E eu depois, quando terminou a live, e até hoje de manhã, eu fiquei me perguntando o que aconteceu. E aí eu me dei conta. Foi porque no início de nossa live de ontem, eu chamei a equipe de Hamed que se fazia presente, mas não estava. Estava somente assistindo. Então a mesma equipe de Hamed que estava comigo sempre às sextas-feiras na comunhão, e aí vocês viram o Jack mais solto, mais brincalhão, era a equipe de ontem, porque na prece inicial eu os evoquei, e sim, podemos evocar os espíritos. Está lá no Livro dos Médiuns, item 274, para quem quiser saber. E eu, sem querer, pela prece os evoquei, e eles se fizeram presentes. Então, eu até, quando terminou a live, eu pensei, gente, o que aconteceu? Eu falei, eu vou tirar do ar, não vou deixar no IGVT, mas então eu deixei. Foi uma outra forma, né, de conduzir os estudos, e por que não? Então, um momento, eu não sei mexer nisso. Então, esta foi uma questão. A outra questão, amanhã, às 19h, tem mais uma live, amanhã será uma palestra, e essa semana foi bem cheia, semana que vem, se eu não me engano, também está bem cheia. Amanhã, às 19h, nós estaremos falando sobre a família e os seus desafios. Então, quem quiser interesse, né, quem não for para nenhuma balada, sábado à noite, apesar que às 19h, né, quem quiser, fica aí, eu vou postar, assim que terminar eu estarei postando o banner digital, vai ser para o pessoal do Rio Grande do Sul e vai ser através do Facebook, então eu vou botar o banner digital, então quem quiser amanhã apareça, estaremos conversando um pouco sobre família, que é algo interessante. Este foi o segundo aviso. A terceira questão, antes de nós iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, é porque ontem eu falei uma coisa que muitas pessoas vieram no privado, pelo direct, me perguntar. E então eu resolvi trazer. Ontem nós falamos sobre astrologia. Então estou aqui, livro Consolador, psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel. Eu vou ler questão 140. Os astros influenciam igualmente na vida do homem? A resposta que Emmanuel nos dá. As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge que estas lutem contra os elementos perturbadores, porque, acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho, e este nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob as influências que merece. Então, fica aqui a nossa singela contribuição a respeito da questão de ontem sobre astrologia. Então, como ontem eu falei rapidamente, está aqui então a resposta, conforme Emmanuel nos dá. Jack, isso quer dizer então que todo dia antes de sair de casa eu tenho que ir lá no jornal e ver o meu horóscopo do dia, né? Aí eu diria assim,
Dá para ser menos? Pode ser menos? Ok? Bem, vamos então ao nosso estudo. Sim, um último aviso. Mais 2 avisos. Muitas pessoas estão me falando que a quantidade excessiva de comentários possa estar perturbando esta ou a outra, tirando a atenção. E aí várias pessoas me pediram, já não é de hoje, que eu tire os comentários aqui, eu desabilite. Temos 2 questões a falar a esse respeito. A primeira é que, neste momento de isolamento social, muitas pessoas utilizam este canal para se relacionarem com os outros. Então, talvez não seria muito bacana da minha parte eu fazer com que as pessoas não possam interagir. Então, é algo que eu venho pensando bastante. Então, por enquanto, eu estou decidindo manter os comentários, porque um fala com o outro, e nesse momento a gente precisa, já que a gente está tão distante do contato humano, ao menos neste momento, nos sentirmos mais próximos do outro. E a outra questão é que existe uma possibilidade, hoje inclusive eu conversei com uma pessoa sobre isso, de a partir da semana que vem, tanto na live de quinta e de sexta, ou seja, do Renovando Atitudes e do Amor e Sexualidade, a gente faz estudos então de aproximadamente 40 minutos. Após isso, eu respondo as perguntas, terminamos a live. Só que o que está ocorrendo, eu não tenho conseguido responder, eu acho, 50% das questões que fazem. Então eu estou com a ideia, somente é algo que está passando pela minha cabeça e eu devo colocar em prática a partir de semana que vem. Então nós terminamos a live, 1 hora, faço a prece, encerro. Aí eu peço um tempinho porque eu preciso levar o vídeo para o IGTV. Então isso demora uns 2 ou 3 minutos e depois voltar e abrir uma nova live de 30 minutos para somente nós batermos papo e eu poder, na medida que me for possível, na medida que eu tiver competência e capacidade de responder aos questionamentos. Então, tanto no estudo do Renovando Atitudes quanto no Amor e Sexualidade, então já estou deixando isso aqui, que é provável que a partir da semana que vem nós façamos isso, ok? Bom, então hoje, eu tenho que mexer aqui porque o meu celular, ele tem vida própria. Então, a partir de hoje, queridos, amor e sexualidade. São 52 capítulos, retirados de 52 anos das obras de Divaldo, psicografia de Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles, tratando sobre amor e sexualidade envolvendo os relacionamentos humanos. Esse livro ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 25, ele trata sobre sexualidade. Do capítulo 26 até o final vai tratar sobre relações humanas. Assim como eu fiz lá na Comunhão Espírita, tem, eu acho, 5, 6, 7 vídeos, porque eu comecei a fazer esse estudo lá e vou repetir o que eu falei ontem. Eu decidi passar a fazer live desse livro aqui e não mais gravar na comunhão o livro, porque eu entendi que nesse momento é interessante essa inter-relação que nós temos. Ou seja, talvez o que eu fale aqui, alguém escreva, digite, eu estou passando por isso, e talvez alguma outra pessoa fale, eu também. Então é interessante que a gente forme aqui um grupo de pessoas que queiram se ajudar, não somente nós compreendermos para que eu possa me relacionar, mas descobrindo que às vezes eu estou passando por um problema e a outra pessoa que está aqui também está. Então é por isso que eu decidi, quando voltar a pandemia e voltarmos a gravar o Caminhando com Jesus, não iremos mais gravar o Amor e Sexualidade lá, e assim vamos reiniciar o estudo por aqui. Assim como eu fiz lá nos vídeos da comunhão, se você for no meu canal do YouTube, tem lá Jack Darcy, Amor e Sexualidade, então todos os vídeos que foram gravados já estão lá, mas nós vamos reiniciar. Nós não vamos primeiramente falar sobre sexualidade, que é do capítulo 1 ao capítulo 25. Nós vamos iniciar sobre os relacionamentos, ou seja, a partir do capítulo 26. Por que eu tomei esta decisão? Porque eu acredito que se nós
buscarmos as relações afetivas corretas, a sexualidade vem como consequência. Essa é a questão. Então, vamos buscar primeiro essa relação interpessoal, seja as relações sociais ou afetivas, seja de amizade ou uma relação afetiva mais concreta de duas pessoas. Se nós aprendemos a nos relacionar melhor com o nosso parceiro, nossa parceira, a sexualidade, no meu entender, ela vem junto com esse crescimento. Portanto, é por isso que eu vou iniciar o livro falando sobre relacionamento e não sobre a primeira parte, sexualidade. Ok? Vamos lá então. Assim como nós fazemos nos estudos de Hamed, eu não vou ler o capítulo na íntegra, porque todos os capítulos são extremamente densos e é necessário que a gente condense para tentar falar no tempo que nós temos aqui. Ok? Então, Amor e Sexualidade, capítulo 26, Relacionamentos. Joana inicia dizendo: o ser humano é um animal biopsicossocial, dirigido pelo instinto gregário, necessitado da convivência com outrem da mesma espécie. Quando isolado, tende a vivenciar conflitos e perturbações físicas, emocionais e psíquicas. O calor dos relacionamentos oferece-lhe vitalidade e desenvolve-lhe a confiança nos investimentos da afetividade e de outros sentimentos nobres. Então, vamos parar rapidamente aqui. Aqui a Joana, ela já inicia então a segunda parte do livro, o título é Relacionamentos, ela vai falar: o ser humano nasceu para conviver junto. Simples assim, nascemos para convivermos. Respeitamos todos os eremitas de todos os tempos, todos os enclausurados de todos os tempos. Eu já vivi em claustros várias vidas, né, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, e são escolhas que naquela época se faziam. Mas Joana, ela deixa muito claro, o ser humano ele nasceu para conviver um com os outros. E ela diz aqui é exatamente essa questão. O calor dos relacionamentos oferece-lhe vitalidade e desenvolve-lhe a confiança nos investimentos da afetividade. O que ela está querendo dizer? Uma questão muito simples. Eu queria tanto que meu celular andasse sozinho. Uma questão muito simples. Quando eu me relaciono com o próximo, eu vou realmente trazer para a minha existência calor humano. Mas para isso existem certos requisitos, que é um investimento naquela questão, na relação, seja ela social ou afetiva, e confiança. É sobre isso que Joana vai falar aqui um pouco. Vocês vão ver uma questão interessante. Como são... sim, lembrando uma coisa muito importante. Este capítulo 26, Relacionamentos, do livro Amor e Sexualidade, foi retirado do livro Jesus e Vida, de 2016, capítulo 5, ok? Isto é importante que seja dito. Então nós vamos ver que ao longo destes capítulos, ao longo desse estudo, muitas vezes será repetido as mesmas coisas de uma forma diferente. E outras vezes vamos ver questões que nós nunca tínhamos pensado. Porque a grande questão é, será que nós nos relacionamos bem? Seja no âmbito social, seja com a família, seja principalmente na questão afetiva. Eu digo, eu creio, posso estar errado, mas nas questões afetivas, nós seres humanos, todos nós como um todo, ainda deixamos muito a desejar. Então, aprendermos a nos relacionar principalmente afetivamente, porque o nosso lar, queridos, ele deveria ser um porto seguro e não um ambiente de guerra e de misérias humanas. Então, quem sabe a gente possa, ao final do estudo desse livro, trazermos isso para a nossa vida. Joana continua. Os relacionamentos
nem sempre se desenvolvem no clima que deveria ser ideal, isto é, de reciprocidade, de respeito e amizade. Assim sucede porque o egoísmo e as paixões primitivas dificultam-lhe as manifestações de equilíbrio. O que seria isso, então, que ela vai dizer aqui? Egoísmo e paixões primitivas. Então, ela vai dizer que nem sempre as relações são como nós gostaríamos. E ela vai dar duas questões: egoísmo e sentimentos primitivos. O que seria isso? Egoísmo é a pessoa no sentido ególatra. Ela somente pensa em si mesma e não pensa no companheiro, no parceiro, na parceira. E sentimentos ou instintos mais primitivos seria o quê? Aí é o outro campo que nós falamos isso, que nem sempre as relações de duas pessoas ela se desenvolve pelo amor ou por causa do amor. Nós às vezes nos aproximamos das pessoas, eu falei isso na minha live de ontem, às vezes é por carência afetiva, então você está sentindo falta de alguém, então você quer abraçar, quer beijar, você quer ter uma relação sexual, então você está sentindo falta, está muito tempo sem, quer ficar com alguém, ok? Não existe aqui julgamento absoluto nenhum. Se algum dia a gente for falar sobre isso, não estamos aqui para isso, né? Então, ainda hoje uma amiga minha me falou isso, né? Que eu tinha falado do Tinder ontem, brincando, ela falou, acho que eu vou entrar nesse troço aí para ver o que acontece. Está se sentindo carente? Sozinha? Simples assim? Ué, quem somos nós para falar da vida dos outros? Vamos cuidar da nossa. E eu conheço várias pessoas, diga-se de passagem, que estão namorando por causa do Tinder. Então, enfim, continuemos. Então vai ser por carência, por carência afetiva de contato, pelo sexo. Ou seja, você viu uma mulher bonita, um homem bonito e quer ter ali relação, quer experimentar aquela noite, está na balada, não sei. E vamos deixar uma questão clara, queridos. O nosso estudo é espírita, mas não existe aqui alguém fazendo sermão, ok? Jesus combateu as hipocrisias, isso é muito claro. Evangelho segundo Mateus capítulo 23, os 7 ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eu não estou aqui para fazer hipocrisia humana. Tá? Então, se alguém chegar para mim e falar assim, a minha filha tem 18 anos, ela está namorando e ela quer trazer um namorado aqui para dormir aqui em casa, quer dizer para ela, para não ter uma relação sexual com o rapaz, eu não vou fazer isso. Porque é preferível, e aqui provavelmente vão haver muitas pessoas que não vão gostar das coisas que eu vou falar e está tudo bem. Mas se eu tivesse uma filha de 18 anos e falasse assim para mim, pai, eu quero trazer o meu namorado para dormir aqui em casa, pode? Eu tenho duas opções. Se eu disser sim, eu estou acolhendo a minha filha, estou dando segurança. Se eu não disser, se eu falar não, que absurdo, será que minha filha não vai transar com o namorado em algum lugar? Ou pior, vai para um motel onde as energias atmosféricas, as energias são péssimas. Então, por favor, não estamos aqui para falar de hipocrisia humana. Estamos aqui para falar da realidade que todos nós estamos inseridos, ok? Então vai ser por carência, por sexo, por amor, e às vezes você encontra uma pessoa e fala, nossa, que mulher bonita, que cara bonita, e quer ali, você está na balada, bebeu um pouquinho além da conta, ou não bebeu além da conta, quer somente terminar bem a noite, sabe-se lá, e você resolve ter uma relação afetiva, sexual, não deixa de haver afeto. É importante que a gente diga isso, né? Existe o afeto, mas baseado em instintos primitivos, quando você está ficando com uma pessoa só por uma noite, mas também existe afeto, não é somente sexo. Voltemos para, já ia falar Hamed, para Joana. Todo relacionamento exige reciprocidade para ser exitoso. Queridos, esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto fundamental. Todo relacionamento exige reciprocidade para ser exitoso. O que é uma relação? Uma relação, ela é uma via de mão dupla, ok? Então, se você só dá, mas não recebe, tem alguma coisa errada na relação. Se você manda 1000 mensagens, né? Você conheceu um crush, ou começou a namorar, ou está ficando, oi, bom dia, tudo bem e tal, e a pessoa vai responder sei lá quando, ou você é todo carinhoso, toda carinhosa, e a pessoa responde assim com a mãozinha assim, vamos estar atentos, né?
É porque às vezes tem a música do. Não lembro a música, mas ele fala assim. é, eu não lembro mais da música, mas ele fala que restos interessam. É interessante como quando a gente está carente afetivo, a gente aceita qualquer migalha. E não é para ser assim. Definitivamente, queridos, não é para ser assim. A relação tem que ser plena. Não aceite menos do que você merece. Então, a relação é quando você está com alguém que quer estar com você, que faz questão de estar com você. Não é você ter que implorar pela presença da pessoa. Isso não é relação. Isso não é relação. E nós precisamos respeitar o momento, o movimento da pessoa, que ou ela não está afim de você, como você está afim dela, ou é a forma como ela lida os relacionamentos. E aí cabe a você decidir. Eu consigo sobreviver a um relacionamento assim se eu sou tipo, se a pessoa é tipo chiclete, sabe? Quer falar 20 vezes por dia e a pessoa quer falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite, se vê no final de semana. Então você tem que ver, né? Porque se não existe um equilíbrio, olha, nem eu vou ser tão chiclete, mas por favor, para de estar tão longe. A gente pode chegar aqui, então em vez de eu te mandar 10 mensagens por dia, olha, eu prometo, mando só 5, mas dá para você falar comigo? É isso. Tem que haver. E isso a gente nota, de novo, às vezes no início não se nota não, mas depois se nota. E a gente precisa ver o que está acontecendo, né? Às vezes as pessoas se interessam muito pelo outro até levar para a cama. Aí leva, acho que não era bem isso que eu queria, ou já matou a curiosidade, já matou a vontade. Ou seja, você estava ali inserido naquela relação, porque havia um sentimento, você estava apaixonado, apaixonado, ou havia um amor, e a outra, ela só estava carente de sexo. Então, nem sempre as duas pessoas vão se aproximar pelo mesmo motivo, ok? E nós precisamos estar atentos a isso, muito, muito, muito atentos. Em qualquer relacionamento em que te encontres, cuida de ser leal e honesto. E é isso. Fidelidade no relacionamento é muito importante. A gente vai tratar aqui em algum capítulo sobre ciúme, sobre traição. E é lamentável, mas existem pessoas que traem sim. E nós precisamos entender uma coisa. Não é porque a pessoa trai que ela não te ama. Por favor, entenda, não é isso. Pode ser que ela te ame profundamente, daria sua vida por você a qualquer momento, mas te trai. Oi? Como assim? Ela foi atrás de algo, ela foi atrás de um sexo diferente. Então não é que ela não foi atrás de amor, entendeu? Se lembram quando eu falei que nós nos aproximamos por alguns motivos? Ela foi atrás de outra pessoa, não foi pelo amor, foi pelo sexo. E as pessoas fazem isso por diversas razões, diversas. Eu só vou deixar uma aqui. Só vou deixar uma. Baixa autoestima. Baixa autoestima. Então a pessoa ela precisa de uma autoafirmação fora da relação para se sentir mais homem ou mais mulher. É só um. Mas existem vários, tá? E aí existe um ditado que fala assim: se traiu a culpa é do outro também. Não, menos, pode ser menos. Pode ser menos, nem sempre. Às vezes a pessoa ela simplesmente ela precisa. É aquele conquistador, é aquela conquistadora. E vamos falar que estamos falando aqui de homens e mulheres. Eu nem vou entrar em estatísticas aqui sobre homens e mulheres que traem para as pessoas não se apavorarem, mas existe, tá? E deixa para lá. Vamos seguir adiante. Então, ela pode trair por falta de autoestima, por uma fragilidade de caráter, mas não por falta de amor. Às vezes ama, ou às vezes não ama mais, não aguenta mais a relação e quer algo fora, ou a relação está ruim, ama, a relação está ruim, mas às vezes buscando o sexo fora, a pessoa se sente mais aliviada e volta. Então eu não estou aqui dizendo que é certo, por favor entendam, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que os seres humanos são frágeis. Simples assim? É simples assim. E não são todos, nem homens nem mulheres que traem, ok? Vamos deixar isso muito claro. É uma fragilidade humana. Assim como as pessoas são maledicentes e não conseguem passar meia hora sem falar mal da vida de alguém, assim como existem pessoas que bebem, assim como existem pessoas que usam drogas, o sexo desregrado também é uma fragilidade humana.
ok? Lembrando que é complexo isso por questões energéticas e no âmbito obsessivo também. Porque antigamente, e aí vamos, hoje em dia, você pode trair pela internet, né? A pornografia virtual se encontra presente. E mais uma vez vamos dizer aqui com imenso respeito, às vezes a pessoa não busca na rua um parceiro, uma outra parceira, mas diariamente vai para as internets pornográficas. E aí? Aí é algo lamentável. E eu vou explicar por quê. Você baixa o seu padrão vibratório, vai atrair espíritos naquele mesmo padrão vibratório e o pior, eles vão passar a coabitar no seu lar. Então isso é extremamente complexo. Tenha você uma pessoa ou não, eu já deixo aqui avisado, ok? A sexualidade, não vamos adentrar aqui hoje o assunto masturbação, mas com certeza iremos adentrar. Estamos falando sobre relacionamento e sexualidade. Quem não estiver pronto, desculpe. Mas é para isso que nós estamos aqui, para aprendermos juntos. Então, vamos tomar cuidado, ok? Caminho do meio. Não, eu bebo só de vez em quando. Não, quando? É só de vez em quando, todo dia a partir das 6 horas da tarde até as 10 horas da noite. Não, me desculpe, não é só de vez em quando, você é alcoólatra. Quer se enganar? Não, eu não sou alcoólatra, não, eu só bebo final de semana. Como é que é isso? Não, eu começo sábado umas 9h30 da manhã e vou parar domingo umas 11 horas da noite. Desculpe, você tem um problema. A mesma questão, a pornografia virtual. Vamos tomar cuidado. Caminho do meio, pessoal. Mais uma vez, não estou condenando não, tá? Eu estou falando que o equilíbrio em tudo na nossa existência e na sexualidade também é necessário, tá bom? Sigamos. Eu já vi, olha, esse estudo eu já vi que lá na comunhão não poderia estar falando sobre isso. Esse é um dos motivos pelos quais também a gente resolveu fazer aqui, porque para me vestir de padre e dar um sermão num púlpito, isso qualquer um faz. Eu estou aqui para falar de igual para igual. Vamos falar de igual para igual, sem hipocrisia? Legal. Sigamos. É certo que nem sempre no lar encontram-se espíritos afins que sejam capazes de trabalhar em comunhão de pensamentos e de ideal, muitas vezes lutando encarniçadamente, devorados pelos ódios ancestrais de outras existências, que procedem das condutas infelizes de outras existências, agora em processo de recuperação. Essa é uma outra questão. Infelizmente, muitas vezes, as relações afetivas não são tanto de afeto. Então, são relações de provas, relações de expiações. Então, às vezes, você se vê casado com alguém e fala assim: oi? Por que eu estou casado mesmo com essa pessoa que eu não sei? E isso existe. E pela nossa fragilidade. Então, às vezes, nós assumimos compromissos de ter como esposo, como esposa, muitas vezes, aquele que em outra existência eu levei para o mau caminho. E eu vou dar um exemplo. Vamos supor que em uma outra existência eu fui um homem que era casado, mas tinha uma amante fora e levei essa amante pelo abandono, eu levei ela para a prostituição. Pode ocorrer, gente, tudo pode, não é uma regra, estou dando um exemplo. Pode ocorrer de nessa existência a minha esposa, um espírito mais evoluído, se tornar o meu anjo da guarda, meu espírito protetor e ser trazido para ser a minha esposa, aquela que em outra vida eu desviei. E aí o que pode ocorrer nessa existência, ela enquanto minha esposa, trazendo os resquícios da prostituição que eu a levei a cometer, ela nesta existência, enquanto minha esposa, vai me trair. Olha. Por exemplo, mais uma vez exemplo, por favor, não é regra. Eu tenho um filho que ele se viu envolvido no álcool, nas drogas. Será e pode sim ser alguém que numa outra vida eu desencaminhei para o álcool, para as drogas, e agora ele vem como filho. E eu tenho a obrigação, a responsabilidade, tendo aquele espírito sob minha tutela, que está meu filho, de reencaminhá-lo ao caminho do bem. Então vamos ver que a vida,
Queridos, lei de ação e reação. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Deus dará a cada um segundo suas obras. Então, hoje, eu e cada um de vocês, nós somos o resultado de nosso ontem. E hoje eu estou aqui colhendo. E só para as pessoas não acharem que é sempre assim, não é. Um outro exemplo. Eu sou um espírito que eu pedi para mim mais responsabilidade nessa vida. Eu já estou, às vezes, eu estou lá no mundo espiritual e acho que eu já estou mais capacitado. E aí a espiritualidade chega para mim, meu anjo da guarda, e fala assim, olha, tem esse rapaz, tem essa moça que ele está muito problemático, ele provavelmente virá com questões relacionadas a drogas, mas nós estamos buscando uma família e queremos que você esteja capacitado para receber esse espírito que não é seu conhecido de outras vidas, mas que você tenha capacidade para encaminhá-lo. O que você acha? E aí você está lá no mundo espiritual, você crê que você esteja pronto e fala assim, ok. Então vejam, existem N alternativas, eu só coloquei 2, tá certo? Mas N alternativas. E aqui então Joana vai nos dizer, nem sempre a família que tem é a família que nós gostaríamos. Eu vou ser absolutamente sinceros com vocês. Eu conheço pouquíssimos casais que têm uma relação saudável. Mas de contar nos dedos, é porque eu conheço pouca gente, tá? Eu conheço pouca gente, mas conto nos dedos de uma mão. Eu acho que se eu fizer assim ou assim, dá para contar. São. Porque precisa haver reciprocidade. A palavra que eu busquei não é reciprocidade, não, mas precisa ter. Ninguém é perfeito, entende, pessoal? Então, assim, o que eu não estou bem, o outro tem que me ajudar. O que o outro não está bem, eu tenho que ajudar. Mas tem que ter mais ou menos um equilíbrio, né? Ou ser alguém muito evoluído, alguém aqui, e essa pessoa seja evoluída espiritualmente o suficiente para se manter aqui e vir trazendo essa pessoa na medida que for possível. Então, as relações humanas, elas são complexas. Vamos conversar sobre... Semana que vem estaremos conversando sobre relações abusivas. O título do capítulo 27 é Relacionamentos Conflituosos. E se eu não me engano, o capítulo 28 ele vai falar sobre isso também. Não, o capítulo 28 é sobre a afetividade. Mas no capítulo 27, então, semana que vem nós vamos conversar bastante sobre as relações abusivas. Eu conheço várias pessoas que estão dentro de relações abusivas e é muito complexo. Ou estão tentando sair, o que é muito bom. O nosso tempo já está terminando aqui. Vamos somente terminar, então, para abrirmos para perguntas. Os relacionamentos sexuais que têm destaque nos grupos humanos como fundamentais para a vida são mais frutos do instinto que dos sentimentos, porque é um instinto de procriação, de preservação. Aparentemente surgem como impulsos de falso amor em paixão abrasadora, que arrasta comportamentos precipitados e a uniões sem estrutura moral, econômica ou mesmo afetiva. Aí aqui ela está falando de 2 questões. A primeira é que a relação humana ela está muito mais voltada às questões instintivas, é por isso que a gente sente prazer. A relação sexual nós sentimos prazer exatamente para a preservação da espécie. Ok? E é simples assim. Ou em outros casos, o que vai acontecer? Às vezes as pessoas têm uma relação casual, fortuita. Fiquei com alguém numa balada, conheci alguém, sei lá onde, e acabamos a noite na cama, e dali pode gerar questões complexas, como, por exemplo, uma gravidez não esperada e não desejada. E sim, pode ocorrer. Às vezes, não existe um planejamento reencarnatório e aquela pessoa, por descuido, pela sua atitude, pelo seu livre-arbítrio, ela engravida. Então aqui ela vai falar outra questão. Às vezes nós nos deixamos levar pelo sexo desregrado. Algo importante. Cada vez que nós temos uma relação sexual com uma outra pessoa, nós trocamos energias, as energias da outra pessoa permanecem em nós. Isso é algo para se pensar. Ou seja, algo do outro, da outra, permanece contigo. Então precisamos estar atentos. Hoje eu saí, hoje é sexta, né? Então, hoje eu saí, fui para uma balada e fiquei com uma menina. Amanhã é sábado, vou sair, vou para a balada, vou ficar com outra menina.
essas trocas energéticas, elas permanecem e elas demoram a se desfazer. Então pensa no seu psiquismo, a maluquice, a doideira, a loucura que é você tendo, não só você, mas tendo em vocês energias psíquicas da menina ou do cara que você ficou ontem, que ficou hoje, que vai ficar amanhã. Pense como você fica psiquicamente, tá? Então, responsabilidade. Responsabilidade envolve maturidade. E eu acho que todo mundo já foi adolescente, né? Todo mundo aqui já foi adolescente? Eu acho que já. E a gente sabe que uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente vivenciar. Ok? Então, mais uma vez, não existe julgamento, mas é importante que estejamos atentos a estas questões. Hamed, então, termina, para terminarmos o nosso estudo, ele falando: Jesus, o psicoterapeuta por excelência, propôs o amor entre as criaturas humanas em todas e quaisquer circunstâncias. Olha que frase linda. Joana, né? Vamos combinar, né? Ama, portanto, e relaciona-te com tudo e com todos, sem receio, oferecendo o que possuas de melhor. Dessa maneira, fruindo de paz e nunca te sentindo a sós. É uma outra questão. Olha só, gente. Você adentra um relacionamento, tal, ou já está namorando, e vamos supor que você esteja nesse padrão vibratório espiritual de evolução, e pode. E a outra está aqui, tá? Por favor, não se relacione com a outra aqui. Está errado. Você está aqui, se mantém aqui. Se a outra subir um pouquinho, tá, eu posso descer um pouquinho? Pode. Mas não desça onde a outra está. Isso é desequilíbrio. Sabem por que existe reunião mediúnica de desobsessão? Porque a espiritualidade superior não consegue acessar os espíritos que estão em sofrimento no umbral. Qualquer um que lê o Nosso Lar, primeiro capítulo de Nosso Lar, sabe disso. André Luiz passou, não me lembro se foi 8 ou 9 anos no umbral. E ele sofrendo, e um dia ele resolve fazer uma prece. Na hora ele é socorrido. E ele fala depois assim: por que vocês demoraram tanto para me socorrer? E eles falam: não, querido, a gente sempre esteve contigo. O seu padrão vibratório não permitiu o resgate. Então a reunião mediúnica existe por quê? A espiritualidade maior está aqui, nós médiuns estamos aqui e as pessoas em sofrimento aqui. Então, pela reunião mediúnica, os espíritos que estão aqui são trazidos até aqui para que a espiritualidade possa vir aqui e levá-los. Então, uma relação afetiva ela precisa ser dessa forma. Não pode só... E eu tenho que dar o meu melhor. Então, por exemplo, assim, tem aquela, né? Fulano me traiu, eu vou trair também. Mas esse é o seu melhor? É sério isso? Tipo assim, você sempre foi contrário. Achou a traição a pior coisa do mundo. Achou assim, não, nunca, isso é uma coisa que... E aí o seu namorado te trai. E aí você trai também? Aí deixa eu entender, a pessoa está aqui, você está aqui. A pessoa te traiu, ela está aqui. Você não traiu, você está aqui. Aí o que você faz? Sério? Esse é o melhor que você tem para oferecer? Por favor, gente. Isso é muito pouco. Isso é muito pobre. Se alguém te trai, você tem inúmeras possibilidades. Nós vamos adentrar os capítulos sobre traição, sobre ciúme. Você tem inúmeras possibilidades, mas definitivamente, por favor, definitivamente, uma delas não é pagar olho por olho, dente por dente. Pagar na mesma moeda. Definitivamente isso não é. Se você faz isso, por favor, entenda. E é com imenso respeito que eu digo, tá? Se você está fazendo isso, talvez você não seja tão melhor que o outro, tá? Cuidado. Porque você também fez. Não, eu fiz porque ele fez. Eu já entendi. Mas você também fez. Então é que nem alguém me roubar e eu vou lá e resolvo roubar alguém. Oi? Sejamos melhores do que nós somos. Queridos, faltam 15 minutos. Se alguém aqui tiver alguma pergunta, estamos aqui na medida do possível. Não que eu tenha muito de mim mesmo para oferecer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, eu de mim mesmo nada tenho, mas com Cristo podemos tudo. O Cristo, para quem não sabe,
Tá aqui. Não existe live, palestra que eu faça sem o quadro de Jesus do meu lado. Exato, exato, Paulinha, seguir. Vamos lá. Jack, peraí, gente, alguém fez uma pergunta aqui. Jack, como saber até onde ir num relacionamento por achar que está pagando um karma? É fácil. Nós possuímos escolhas. Vamos parar com essa história de pagar karma, gente? Vamos parar? Eu postei, fiz outro dia uma postagem, um bannerzinho, remuneração espiritual de Emmanuel. E amanhã eu vou fazer a segunda parte do banner digital. Vamos parar com essa história de karma. E o principal sinal é: se você está adoecendo, seja fisicamente, psiquicamente, é sinal que está na hora de você rever seus conceitos com muita urgência. Porque é o teu corpo gritando, falando assim: vem cá, qual é a parte que você não está entendendo que a gente não está dando conta? Outro dia, eu vou me permitir dar aqui porque eu não vou falar nomes. Outro dia uma pessoa, e isso é para a gente estar atento, tá, pessoal? Uma pessoa que estava em uma relação abusiva, ela adentrou um quadro de depressão e ela, há 2 ou 3 semanas atrás, atentou contra a própria vida. Então, será que a gente precisa deixar chegar nesse... Porque a partir daí não tem mais, tá? Essa é a última fronteira. A partir daí é o desencarne. Graças a Deus, essa pessoa foi socorrida a tempo, foi levada ao hospital e esta pessoa hoje em dia está bem. Mas qual o limite? O problema é isso, que a gente está sempre estabelecendo limite e adoece. Gente, às vezes você simplesmente fala assim: olha, gratidão por tudo, não dá mais, e a gente precisa entender isso e ser forte o suficiente. Nós vamos estudar sobre isso, né? E às vezes pode ocorrer, sabe o que também? Você está numa relação, está desgastado e de repente você se apaixona por outra pessoa. Gente, ocorre, somos humanos. Porque às vezes vocês se conheceram aqui e com o tempo você veio vindo para cá e a pessoa ficou aqui. E você encontrou uma pessoa que também está aqui e você não quer mais isso para você. Você quer esse padrão agora. E às vezes você se apaixona por outra pessoa. Gente, vamos parar de julgar? E vamos parar de dar chicotada nas costas e falar: é meu karma, eu tenho que pagar meus pecados. Para com essa conscientização de judeu, de Deus cristão, judaico-cristão de um Deus punitivo. Vamos parar. Então, o sinal maior de tudo é quando você simplesmente está se acabando, está envelhecendo e está adoecendo. Este, para mim, é o maior dos sinais. Está na hora de rever suas condutas. Vamos ver aqui uma outra. A criança que nasce de uma relação que as pessoas ficaram apenas uma noite, não se conhecem, vem por acaso, não tem projeto reencarnatório? Mônica, eu vou pedir para você buscar, é um assunto amplo, denso e vasto, não vai dar para nós falarmos aqui, mas vai lá no YouTube e bota Jack Darsa Planejamento Reencarnatório. É uma série de 4 vídeos que eu fiz, então quando você tiver tempo, é uma palestra, são 45 minutos, eu acho, ou até mais os 4 vídeos juntos, que nós falamos sobre muitas coisas, entre algumas questões essa. Se você te ficar com alguma dúvida ou quiser depois, me chame lá no direct, que aí com calma eu vou te mandar uns 1000 áudios de 1 minuto e eu te explico mais ou menos. É que é denso esse assunto, não dá para nós tratarmos assim com pouco tempo, ok? Vamos lá. Eita, fiz alguma besteira. Gente, eu vivo fazendo besteira nesse celular. Mas é bom que vocês trabalhem a paciência de vocês com a minha pessoa. O que eu fiz aqui? Ok, muito boa pergunta. Ok. Nestas atitudes erradas, criamos os cordões energéticos negativos. Como quitar esses cordões? Você talvez esteja se falando sobre as relações sexuais, eu creio eu. Né? Nestas atitudes erradas, criamos os cordões. Sim. A gente precisa meio que fazer um jejum sexual. É tipo simples assim? Hashtag pronto, falei, né? Ou não. Não, eu vinha tendo várias relações com várias pessoas e de repente eu encontrei o homem da minha vida, a mulher da minha vida. E aquelas energias todas. Bom, claro, você não vai chegar para o seu namorado, sua namorada, que você começou a namorar, está apaixonado e fala assim: olha, a gente não pode ter relação sexual porque eu tive um monte... Não, menos, vamos ser humanos? Beleza. E aí, então, é deixar que o tempo faça a parte que cabe ao tempo com extrema vigilância e responsabilidade.
ok? E a partir daí eu podia falar um monte de coisa, sei lá, vai tomar um banho de cachoeira, vai tomar um passe, mas é o tempo. Com a nossa força de vontade, e sem dúvida, o passe ele vai ajudar nisso sim, ok? Lembrando que o passe não precisa ser atual, não tem casa espírita aberta. Então, por exemplo, nas nossas lives de terça-feira, que a gente faz o culto do Evangelho, todo mundo recebe passe. Todo mundo recebe um passe espiritual. Simples assim? É. É simples assim. Então, o passe sim, ele vai auxiliar a tirarmos essas energias, esses miasmas que ficaram de outras relações sexuais que tivemos. Ok? Ah, vamos ver. Vamos ver aqui. Eu acho que teve uma pergunta aqui em cima. Por que o romantismo não é como antes? Nossa, excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu também queria saber. As pessoas que me conhecem mais de perto sabem algumas coisas a meu respeito. Uma delas é que eu sou um ser mega fora da casinha. E outra coisa, até no ano passado, eu acho que foi em setembro, outubro, eu estava conversando com uma amiga, eu nem sei se ela está aqui, e eu falei para ela: eu acredito no amor. Desculpa. Eu acredito no amor. Sabe aquela história do Shrek, amor verdadeiro? Encontrar uma ogra igual a mim? Sabe, a minha Fiona? Eu acredito. Eu efetivamente acredito. Mas a questão é que as pessoas elas são muito seduzidas pelo mundo que nos cerca. E aí fica mais complexo de encontrarmos pessoas que tenham os mesmos valores, tenham a mesma visão de existência. É complexo, mas é possível, tá? Olha, quem fez que pergunta, Cláudia, por favor, não perca a esperança que eu também não estou perdendo a minha, tá? Hashtag tamo junto. Vamos lá, vamos ver se alguém fez mais alguma pergunta. Quanto tempo fica a energia do outro em nós após uma relação sexual? Camila, isso depende. Se você for buscar na internet, existem várias questões colocadas, teorias conspiratórias, e cada pessoa de cada corrente espiritualista vai dizer uma coisa. Eu não tenho essa resposta, Camila. Mas eu sei uma coisa, que com o poder da minha força de vontade, a minha conduta, a minha nova conduta, essa energia ela pode ser rapidamente dissipada, sim. Como eu falei, a prece, o passe, sem dúvida vão nos auxiliar. E a partir do momento também que eu falo assim, eu não quero mais isso para mim. E aí eu posso decidir tomar uma ducha fria, ou tomar um banho de mar, tomar um banho de cachoeira. Nossa, Diego, mas isso não é espiritismo. Eu não estou falando aqui sobre espiritismo agora, eu estou falando sobre relações humanas. E sim, existe o passe, sim, mas vamos ver que a água, para quem não sabe, vamos estudar um pouquinho melhor as obras de André Luiz. André Luiz vai falar que a água também serve como um purificador, como se fosse um passe para retirar de nós os miasmas, ok? Então, fica a dica, banho de mar, banho de cachoeira. Pena que aqui é a Chapada dos Veadeiros. Eu estou pensando de novo em me mudar para a Chapada dos Veadeiros. É a primeira vez que eu estou falando isso em público, mas eu estou afim de ir para um lugar mais calmo. Mas essa já é uma outra história. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Temos mais 5 minutos. Jack, espiritualmente falando, resolvi me fechar para as relações amorosas. Isso pode atrapalhar no meu processo evolutivo? Depende, querido. Você está bem? Gente, eu acho que isso é importante. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 21. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Você está bem? Não, eu estou bem. Eu estou bem, eu já passei por algumas experiências e eu estou em paz. Eu acho que o importante, Najara, é o que o nosso coração diz. Não, eu estou bem, eu estou em paz, eu estou de boa. Assim como ainda hoje, uma grande amiga minha está falando, nossa, eu adoro estar sozinha vendo TV, sozinha vendo um livro, sozinha dando uma volta, sozinha passeando. Então, ela está bem com ela mesma. Então, se você está em paz, simples assim. Agora, se você sente falta e fica se resfriando, aí é uma outra questão. Porque a tua alma pedindo por alguma coisa que talvez ela queira e você esteja se resfriando. Então, a grande questão é, você está se proibindo para não sofrer novamente ou porque você está em paz? Se você está em paz, simples assim? É simples assim. Mais alguma?
Ah, então pronto. Ah, Raquelzinha, como sempre, gratidão. A Raquel ela é top. Diga-se de passagem, é por causa da Raquel, da Dani, de algumas outras pessoas que nós estamos fazendo esse estudo. E a Raquel já deixou aqui. Mônica, os vídeos sobre planejamento reencarnatório. 170 a 174 do Caminhando com Jesus. Ok? Raquel, gratidão, minha querida. Queridos, eu acho que. Peraí, alguém fez uma pergunta. Terça às 20 horas. Todas as minhas lives que eu faço são às 20 horas. Ou seja, terça, quinta e sexta. E aí as palestras. A palestra dessa semana foi às 20 horas, mas a palestra de amanhã, por exemplo, é às 19 horas. Queridos, já vieram outras perguntas, já vi. Peço perdão, tem muita coisa aqui. Peço perdão, chegamos realmente no nosso final. Mas então vamos fazer assim, tá bom? A partir de semana que vem, então, na live de quinta e na live de sexta, guardem suas perguntas, anotem no papel. As que eu puder, eu respondo aqui. E aí depois a gente fecha a live. Peço 2, 3 minutos para baixar o vídeo para o IGTV e abrimos uma nova live para bater um papo e responder mais perguntas, tá bom? Me proponho a isso. Gratidão imensa, imensa, imensa a cada um de vocês. Eu acho que a espiritualidade se faz presente. O trabalho, queridos, é com Cristo. Quando você se propõe a se conhecer melhor e a conhecer o próximo melhor, nós nos tornamos instrumentos de Jesus para melhorar o micro-universo em que nós estamos inseridos. Façamos a nossa prece. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, agradecemos a oportunidade que tivemos de levar luz aos corações em conflito, aos corações fragilizados, às dores humanas de todas as horas em relação ao afeto. Rogamos sempre, Senhor, o vosso amparo, vossa proteção, para que a cada dia que aqui estivermos, possamos nos fazer presentes em todos os lares, levando esclarecimento e paz acima de tudo. Graças te damos, Senhor, e deixamos aqui o nosso agradecimento a todos que se fazem presentes. Que assim seja. Nada a dizer. Nós agradecemos a todos, desejando sinceramente a todos que a paz de Jesus se faça presente nas nossas vidas. É imensa minha gratidão a cada um de vocês por estarmos juntos nessa caminhada. Fiquemos todos em paz, fiquemos todos com Deus, faltando 27 segundos somente para o término. A paz do Cristo que existe em mim, queridos. Eu desejo do fundo da minha alma, do fundo da minha alma,
cada um de vocês. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Fiquem em paz.